Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Davi Henrique e aqui estará começando mais um vídeo meu. É um prazer contar com a sua companhia e eu peço que desde antemão você possa se inscrever aqui no meu canal, curtir, comentar e compartilhar para os seus amigos e ficar antenado em tudo que é passado aqui neste canal. Bora para o vídeo. Muito bem, hoje eu quero falar para cada um de vós sobre um assunto muito importante. Quando o mal não se manifesta, porém quando ele vem camuflado. O que isso significa? Existem situações na vida do ser humano em que o ser humano nem sempre vai ver a maldade nitidamente perante os seus olhos, mas haverá muitas situações na nossa vida em que a maldade está ali, porém ela vem disfarçada, ela vem parecendo inocente, ela vem parecendo tranquila e quando muito menos vemos, estamos sendo tragados por algo totalmente perverso. Então, eu quero entrar em detalhes aqui com vocês em um livro chamado Daniel, que está lá na Bíblia. Daniel, ele é muito conhecido por ser um jovem que ele era fiel a Deus, que ele orava, que ele jejuava e que ele teve grande importância na fundamentação bíblica para a nossa vida. Então Daniel, ele viveu em uma época assim, em que ele havia sido levado cativo para a Babilônia e ao chegar lá, o rei ele começou a deturpar as coisas. Era costume do rei da Babilônia naquele tempo dizer, negue sua fé ou morra. Mas Daniel, ele fez diferente. Em vez de fazer com Daniel o que ele costumara fazer com as outras pessoas, dizer ou você obedece à autoridade do rei ou você morrerá, ele não fez isso. Ele disse, eu vou colocar um jeito que Daniel se perca sem perceber. Eu vou fazê-lo adorar-me sem ele observar que está me adorando. Mas Daniel ele era esperto, ele era um jovem de valor. E olha o que fala lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com esse homem fosse bondoso, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ou seja, uma coisa que Daniel fez, diante daquele contexto ali em qual ele estava inserido, ele entrou em um reino, e nesse reino que ele entrou, foi levado como escravo, na verdade, ele estava ali inerte ao perigo. Ele estava numa situação complicada. Então, o que o rei pensou? Eu não vou dizer que o Daniel me adore. Ele via a inteligência de Daniel, com certeza. Então, ele pensou, eu vou fazer com que ele me adore discretamente. E olha o que ele faz com Daniel. Ele começa a colocar comidas na mesa para que Daniel comesse, que iam contra as comidas saudáveis que ele acreditava que deveria consumir. Ele começa a colocar atrações ao redor de Daniel que desviariam o foco dele. Então ele não disse, hoje você vai negar a fé no seu Deus e hoje você vai desistir de tudo. Não, ele mostrou propostas sutis que aos poucos Daniel ia participando daquele meio e quando muito menos observasse estaria corrompido. Mas Daniel, como fala no versículo 8 a 9, ele não foi assim. Ele foi mais esperto. Ele resolveu dizer não quando a tentação veio. Ele observou que a maldade estava ali presente, mesmo que camuflada, e decidiu que daria um basta naquilo. E olha bem o que nós vemos lá no versículo 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passariam a servir o rei. Agora capta bem esses nomes aqui. Ananias, Misael e Azarias. Você com certeza já deve ter ouvido falar de Sadraque, Mesaque e Abidnego, não é? Mas sabia que esse daí não é o nome real deles? O nome deles é Ananias, Misael e Azarias. Esse que era o nome deles. Mas acontece que quando esses jovens foram para a Babilônia, o rei resolveu exatamente trocar o nome deles para que eles pensassem que eles pertenciam àquela cultura babilônica. É tipo dizer para você, olha, você agora que está me escutando, eu vou mudar o seu nome, colocarei em você um nome que faz parte dos deuses que eu cultuo, vou colocar o nome em você em homenagem aos deuses que eu sirvo, e assim você estará inserido na minha cultura. Então esse rei, Nabucodonosor, ele queria tirar o foco de Daniel e dos amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, para que eles
se corrompessem. Então ele trocou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego. Então quem já ouviu na história esses nomes Sadraque, Mesaque e Abednego, o nome real na verdade era Ananias, Azarias e Misael. Misael, Ananias e Azarias. E esses nomes foram trocados pelo rei. Mas o que essa história toda nos revela? Essa história nos revela que nós vivemos em um mundo em que o perigo está à solta. Muitas das vezes o mal, ele não aparece de uma maneira que vamos imaginar que ele apareça. Muitas das vezes o mal na vida do ser humano, ele não aparece da seguinte maneira: olha, aqui na frente vai aparecer diante dos nossos olhos uma tentação. E nesse momento, de repente, a pessoa, ela começa a observar que alguém chama ela para pecar e ela percebe de imediato. Só que o inimigo, ele usa uma estratégia totalmente diferente. O ser humano, ele consegue perceber quando ele comete um pecado grave aos olhos humanos. Quando o ser humano, ele xinga alguém, ele sabe que ele fez besteira. Quando o ser humano, ele decide consumir bebida alcoólica, ele sabe que ele fez besteira. Ele tem consciência plena. Ele olhou que ele deliberadamente fez alguma coisa. Mas, porém, o inimigo, ele usa uma outra estratégia. Já que existem situações na nossa vida em que nós conseguimos ver onde está o erro, então ele começa a camuflar o erro. Ele começa a enviar pessoas para a vida do ser humano, que essas pessoas começam a dizer: olha, não faz mal, é apenas um golinho. Ah, você está tão jovem, por que você não vai viver a sua vida? Ah, poxa, deixa disso. A Bíblia é um livro tão antigo, você precisa viver mais para frente, precisa se modernizar. Então, o ser humano, muitas das vezes, ele erra e ele começa a cometer pecados sem perceber, porque ele acaba se inserindo nesse contexto em que Daniel também estava inserido com seus amigos. Daniel estava vivendo num lugar em que ele não foi obrigado a negar a fé dele, mas o rei tentou usar estratégias que fizessem ele negar a fé dele sem perceber, infiltrando ele na cultura babilônica. Então, assim é também hoje em dia. Muitas das vezes, o cristão, ele não precisa estar no mundo para estar distante de Jesus. O cristão não precisa estar fora da igreja. Ele pode estar fora de Cristo, mesmo estando dentro dela. E isso acontece porque muitas das vezes a pessoa tem desviado o foco do pensamento em Deus. Muitas das vezes ela tem caído nas ciladas do inimigo e na conversa do mundo e tem se perdido dentro da própria igreja. Então que nós possamos jamais cometer o erro de achar que estamos seguros só porque conhecemos a palavra e porque nada vai nos acontecer. Porque as influências mundanas são terríveis. O inimigo, ele age de forma sutil. E o ser humano deve se atentar a todo momento e vigiar. Vamos orar. Senhor Deus, que essa pessoa que está me escutando agora possa ser abençoada, que ela receba uma porção dobrada do teu poder e que o Senhor se manifeste na vida dela, curando todas as enfermidades, todos os problemas e dando dias felizes e de paz, fazendo com que essa pessoa alcance os sonhos dela e a cada dia se sinta realizada. Essa é a minha oração em nome de Jesus, para que o Senhor esteja na nossa vida hoje e sempre, pelo santo nome de Jesus esteja conosco. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, foi bem esclarecedor, curta, comenta e compartilhe, ative o sininho das notificações e fica por dentro de novos vídeos que serão lançados. A paz de Deus, fiquem bem.